Trump, Maduro, Estados Unidos, Venezuela. Sim, eu não podia deixar de gravar um vídeo sobre esse assunto e, claro, no melhor estilo Investland, desenhando tudo na tela para que você possa entender esse tabuleiro de war inteiro. De um lado, algumas pessoas falam: Daniel, o Maduro é um crápula, que bom que isso aconteceu com ele. E de outras pessoas falam: Daniel, o Trump é um crápula e os Estados Unidos passaram todos os limites. E ainda há algumas pessoas que acham que essas duas realidades são verdades e estão até confusas sobre sentimentos e não sabem exatamente o que sentir nessa situação. E até sobre isso eu vou falar no vídeo de hoje. E eu vi pouca gente falando sobre isso na internet, tá? E no final do vídeo também eu vou mostrar um vídeo que o Jones Manuel, influenciador comunista na internet, postou, que era uma fake news. E eu quero reagir a ele, mas não para ter hater, mas mais sobre uma reflexão. Por que esses momentos de tensão geopolítica, ou eventualmente de tensão eleitoral, acabam gerando algumas reações em influenciadores, seja da direita, da esquerda, do centro e de baixo. Mas isso é só pro fim do vídeo, porque o principal do vídeo é você entender esse tabuleiro de xadrez de Venezuela, Estados Unidos e do mundo inteiro. No melhor estilo Investland, vamos desenhar na tela. Então vem comigo que esse vídeo tá bom demais. Começando aqui com a nossa análise, só queria... esse mês ainda eu vou contar uma super novidade, algo histórico, que vai acontecer nesse ano de 2026, ainda em janeiro. E além dessa novidade, eu quero dar um spoiler do próximo vídeo. No próximo vídeo, eu vou fazer uma análise dos influenciadores da internet de finanças e investimentos. Tem gente da esquerda, da direita, por exemplo, o professor José Cobori, que tem crescido muito. Tem gente da direita, o Primo Rico, Bruno Perini. Tem o Léo Alves, da Geração Dividendos. Muita gente eu analisei. E, cara, a caixa do YouTube de finanças e investimentos tá mudando. Depois que o Cobori e alguns outros influenciadores diferentes da Caixa Liberal entraram em jogo, esses números mudaram um pouco e eu hackeei o YouTube inteiro, fiz planilhas, filtros, dashboards completos que nem nessas plataformas pagas tem, e eu quero trazer essa mudança para você no ranking dos influenciadores de investimento. Mas feito esse spoiler, vamos voltar para a nossa análise, tá? Então, Daniel, Trump e Maduro, confio em um, confio em outro, não confio em ninguém. Vamos com calma que a gente te explica. Primeiro de tudo, vamos aos fatos. Muita gente me perguntou opinião na internet, pediu pra eu gravar vídeo e tal. E eu, Daniel, fui uma dessas pessoas que ficou com sentimentos complexos, vamos dizer assim. E eu tentei desenhar pra vocês o que eu sinto e o que eu considero ser fato, tá? A maioria dessas coisas vocês vão ver que são fatos verificáveis, mas caso você sinta que não é fato, você entenda que é uma opinião minha, tá bom? E eu dividi entre Trump e Maduro os fatos na tela e a gente vai avaliar isso, tá? Começando com o lado do Trump. Primeiro, o Trump está errado, segundo a legislação internacional, tá? Claro, lá nos Estados Unidos tu pode falar que um cara lá é narcoterrorista, logo ele entra na lei dos terroristas, logo tu pode achar uma brecha legal pra isso? Pode, ainda mais que tu tem maioria em tudo. Mas segundo a legislação internacional, a ONU, o multilateralismo, aquela coisa toda que os Estados Unidos começaram a falar após a Segunda Guerra e hoje em dia não falam mais, obviamente o que o Trump fez está errado. Daniel, mas o Maduro é um crápula. Calma, vamos analisar coisa por coisa, tá bom? Então, sim, o Trump está errado, segundo a legislação internacional, tá? 2. O Trump age como um ditador? Daniel, mas ele foi um presidente eleito democraticamente. Sim, e concordo com você. Não foram eleições fraudadas nos Estados Unidos. Ele ganhou mesmo da Kamala Harris, com apoio popular, e está lá de maneira legítima. Mas ele age como ditador nessa história de vou anexar a Groenlândia, o México, se duvidar, eu pego também. Canadá tem que ser o 51º país. Invadir aqui a Venezuela. Se isso não é ação de ditador, se você acha uma ação plenamente democrática, você tem a sua opinião, mas eu discordo dela. E na minha opinião, sim, ele age como ditador, tá? Mesmo sendo democraticamente eleito. Terceiro, Trump ignora a democracia na Venezuela? Esse papo que muita gente fala, o Trump quer a democracia, os Estados Unidos querem levar a democracia pelo mundo. Meu Deus, vou mostrar uma estatística depois aqui, na hora dos desenhos, que vocês vão ficar malucos, tá? Mas se você, até adiantando, acha o Maduro um crápula, que nem eu acho, mas ao mesmo tempo você querer cair no conto de que os Estados Unidos querem levar a democracia pelo mundo, é ingenuidade demais, tá? Então, sim, ele ignora completamente a democracia na Venezuela, ele não tá ligando muito pra aí, o interesse dele são outros. Trump quer uma cortina de fumaça? Daniel, cortina de fumaça pra quê? Eu achei que ele queria o petróleo. Sim, ele quer o petróleo, mas ao mesmo tempo ele quer uma cortina de fumaça, esse é um dos objetivos dele, para duas coisas. O primeiro, para os casos supostos, né, daquelas práticas sexuais, dos casos Epstein e tudo mais, que o nome do Donald Trump cada vez mais aparece envolvido e parece mesmo que ele tinha algum tipo, supostamente, né, de envolvimento naquelas práticas. Eu digo sempre supostamente porque estamos no YouTube e tu tá ligado. E isso tava pegando muito quente agora, até antes aí dessas operações na Venezuela. Então capturar o Maduro é uma boa cortina de fumaça para isso. Lógico que não é o único objetivo e a gente vai falar. 2.
Segundo objetivo para a cortina de fumaça. A economia nos Estados Unidos não está indo tão bem. Não está em crise também. Quem falar que está em crise está ao caos está mentindo. Você ainda tem a bolsa valorizada, tem uma certa normalidade, mas muitos americanos estão insatisfeitos com a inflação e com muitas atitudes que o Trump tem tomado nesse mandato. A desaprovação dele estava crescendo muito, tá? Até a história da taxação causou inflação para alguns americanos e eles ficaram insatisfeitos. Então ele consegue criar uma cortina de fumaça aqui, obviamente. Não é um objetivo único e vamos seguir com o nosso checklist. Quinto, o Trump quer petróleo? Sim e obviamente. E sempre foi o petróleo. Sempre que algum presidente mostrou uma certa resistência aí a dizer que os americanos não vão trocar no petróleo, os americanos reagiram de maneira contrária, né? Por algum motivo, na cabeça deles, parece que lá no fundo eles acham que tem algum direito sobre aquele petróleo. E no caso do Trump, me parece que ele pensa que ele tem um direito sobre a América, assim, tipo... Ele falou esses dias agora, se eu não me engano foi hoje, você pode checar essa informação. América é o nosso hemisfério. Então, tipo, pô, quem manda na América sou eu, né? Então, sim, ele quer petróleo, tá? E daqui a pouco a gente volta sobre o petróleo. Trump, em desespero, quer mostrar força? Sim, porque muita gente não tá te falando. É o seguinte, ainda mais a galera que é mais pró-Trump, eles querem demonstrar isso como só uma atuação de força. Por um lado pode ser força, mas por outro lado, eu vejo os Estados Unidos muito caindo atirando. Como assim? Os Estados Unidos está caindo no sentido de não será mais a grande potência mundial no prazo de alguns poucos anos ou poucas décadas. A China está tomando esse lugar, e a China, sem ser imperialista no sentido de invadir países, tomar as riquezas e tal, não faz parte da estratégia de longo prazo de desenvolvimento da China. E mesmo assim eles estão conseguindo. E os Estados Unidos estão bastante desesperados com isso. E o Trump tomou ciência, ele tomou uma ciência corretamente disso, o diagnóstico é correto, só que as atitudes dele de balançar o tabuleiro é mais uma mistura de desespero com um certo espírito de ditador que ele tem e mais o lance da idade dele. Ele fala, meu irmão, eu tô ficando velho. Será que eu vivo mais 10 anos, mais 5, mais 20? Não sei. Mas pode ser meu último mandato. Então, cara, todo esse sonho que eu tenho dentro de mim de fazer as coisas, eu vou tentar fazer agora. Eu acho que o tempo passa e o Trump fica cada vez mais, meu irmão, o tempo tá passando, o tempo tá passando, o tempo tá passando, eu vou anexar o que eu tiver que anexar e pronto. E ao mesmo tempo eu tento salvar os Estados Unidos e ser o herói mundial. Na verdade, herói mundial não, né? Herói americano. E ele quer que todos os países fiquem aí meio que submissos aos Estados Unidos. E os países que creem nessa teoria, que querem ajudar, acho que o Trump vai respingar, né, algumas gotinhas aí de riqueza e prosperidade, e aí vão acabar se dando bem. Pô, Daniel, tu tá criticando muito o Trump. Calma que eu vou falar do Maduro ainda, bicho. Aqui a gente fala a parte boa e a parte ruim, fica tranquilo. Ah, de novo, tá? Também não tô falando que eu sou isento. Não, eu não sou isento, não é uma análise imparcial, eu não sou jornalista de não sei o quê. Não, não, não. Esse é o canal meu, chama Investland. Aqui, se você caiu de paraquedas, aqui a gente fala de economia e de investimentos. Eu sou investidor há mais de 10 anos em renda fixa, 6 anos em renda variável, lucrativo em ambos. Sou empresário, enfim. E apesar de eu ser uma pessoa de mercado, né? De ser um canal de investimentos, uma pessoa de mercado, como você já conhece, eu tenho um viés um pouco mais diferente. Eu não faço parte dessa caixa predominantemente liberal, que tá na internet, meio que tem ódio de Estado, ou então sempre está alinhado a políticas americanas e tal. Não, eu sou um pouco diferente disso. Eu tento pensar de uma maneira mais pragmática e até com viés um pouco mais desenvolvimentista. Sim, eu acredito no papel do setor privado e, claro, no papel do Estado também, como peça-chave para o processo de desenvolvimento de uma nação, tá? Uma união de Estado e mercado. Então, esse é o meu viés, então ninguém aqui tá tentando ser imparcial não, tá? Mas na medida do possível, vamos analisar os dois lados. Então, Trump, sim, ele tá demonstrando desespero também, na minha humilde opinião, tá? E o Trump é maluco. Isso aí ninguém duvida, eu acho que nem os apoiadores dele duvidam que ele é maluco. Agora vamos falar sobre o nosso querido Maduro. Primeiro, o Maduro roubou as eleições? E sim, o Maduro roubou as eleições. Ah, Daniel, mas tem uma prova? Não sei o quê, não sei o quê. Gente, não tem, mas as evidências são extremamente claras. Até hoje, as atas não apareceu. Até o Lula, que supostamente é amigo do Maduro, se bem que depois das eleições eles brigaram, né? Não falaram mais e tal. O Lula falou, cadê as atas, companheiro? As atas não apareceram. E as atas realmente não apareceram, tudo indica que a eleição foi fraudada. E sim, na minha opinião, se tu não acha que é prova, na minha opinião, o Maduro roubou na cara dura as eleições. É ladrão de eleição e pronto. Segundo, igual o Trump. Trump age como ditador? Sim. Maduro age como ditador? Sim e completamente. Sendo um crápula também. Roubou as eleições e age como ditador. A galera faz manifestação contra ele, se for pequena, deixa passar. Se começar a tomar uma proporção muito grande, é lombo, peia no rabo da galera. Se tem governador que faz isso aqui no Brasil, que não é nem ditador, imagina lá no país que ele tem tamanho poder. Então, sim, na minha opinião, Nicolás Maduro é um ditador, a Venezuela não vive uma plena democracia e ele roubou as eleições e é um crápula. Essa é a minha opinião, Daniel. Eu não gosto do Maduro. Terceiro, a maioria da população ficou feliz com a captura dele? Eu não vi um censo, um estudo, tal, que seja completamente isento de viés para me mostrar isso. Mas o que eu percebi é que sim, a maioria da população ficou feliz com a captura dele. Eu tenho uma certa amostra que eu posso mostrar para vocês, que é o seguinte. Na minha empresa, aqui no meu time, que é o time show e tal, eu trabalho com centenas mesmo de venezuelanos, tá?
Cara, são pelo menos 300, né? Claro que a maioria do nosso negócio aqui é formado por brasileiros, mas tem muitos venezuelanos que moram aqui no Brasil, inclusive, e outros moram lá na Venezuela. E eu falo diariamente com eles, né? Vocês viram aí que alguns meses atrás eu levei meu time de férias e tal, lá pro Hot Park, Rio Quente, Caldas Novas, e lá tinham muitos venezuelanos com a gente. E a grande maioria deles, na verdade, todos me disseram, né? Eu uso a palavra maioria mais por segurança. Falaram, cara, a gente tá aliviado, assim, a gente não gosta do Trump e tal. Uns gostam, outros não gostam. Mas até a galera que não gosta do Trump, que acha ele um maluco, se sente aliviado porque eles sentem que esse governo tava fazendo muita pressão neles, eles não se sentiam libertos. Ah, mas uns embargos, Daniel, os Estados Unidos, sim, tudo isso, eles sabem disso. Mas o fato é que a situação deles no local não estava boa. E do jeito que tava, o Maduro ia ficar 1000 anos lá se a ciência permitisse, né? Então, cara, eles queriam ter a oportunidade de mudar via eleição. E, cara, já que não deu via eleição, eles falaram, cara, eles estavam desesperados para que alguma coisa acontecesse e isso mudasse. Então, a maioria dos venezuelanos ficou feliz com a captura do Maduro. Mas calma, isso não quer dizer o diagnóstico inteiro. Vou mostrar os próximos passos. Quarto, um pequeno sentimento de esperança apareceu? Sim, eles ficaram felizes e um sentimento de esperança apareceu. Todavia, uma coisa que eu notei também... Ah, não, antes disso, tá? Além disso, é razoável o povo sentir esse tipo de alívio? Daniel, eu sou um venezuelano, eu sou anti-Trump também, eu não confio nada nos Estados Unidos, mas, cara, eu tô aqui pressionado sobre o Maduro, bicho, eu não sei o que tá acontecendo, cara. De repente, apareceu uma luz no fim do túnel, que a gente não sabe se é a luz de um trem que vem pra esmagar a gente ou uma luz de esperança. É razoável eu, venezuelano, sentir um pouco de esperança? Ou eu tenho que analisar? Não, veja bem. De acordo com os tratados internacionais, o Trump não poderia fazer isso. Cara, então pra mim, não é maluca uma pessoa venezuelana que sente alívio, sente felicidade e sente um pingo de esperança por isso, tá? Então se você aí que é militante, quer militar, achar que os venezuelanos, em sua maioria, tinham que lutar contra, eu não concordo com isso não, tá? E por último, presta atenção. É razoável também sentir medo? Sim. E aqui parece uma contradição. Tu falou, Daniel, tu tá falando que os venezuelanos, boa parte deles, ou em sua maioria, ninguém sabe o dado certo, sentiram alívio, sentiram felicidade e alguma esperança. Sentiram? Sentiram. Mas também sentiram medo? Sim. Aí você fala, cara, isso é contraditório. Não é contraditório. Eu vi até um psicólogo postando sobre isso. Psicólogo que eu gosto bastante, inclusive. E ele falou, cara, sobre Trump e Maduro, ele não se manifesta muito politicamente, né? Mas ele fez uma aula sobre sentimentos. Ele falou, é completamente impossível você sentir emoções que aparentemente são contraditórias. Então, por exemplo, você cuida de uma pessoa muito idosa da sua família há 10 anos, você tá ali, poxa, diariamente, você tem que trocar ela, você dá uma alimentação pra ela. Imagina que tem esse caso na sua família. De repente, essa pessoa morre. Quando essa pessoa morre, você fica triste, você fala, poxa, essa pessoa da minha família morreu e tal. Mas do outro lado, você não está sendo maligno se você sentir um certo alívio ou uma parte do seu corpo sentir uma certa felicidade. Poxa, todo aquele cuidado que eu tinha, aquele esforço que eu tinha pra cuidar, pelo menos agora eu estou mais livre. Essa pessoa foi viver numa melhor, mas eu estou me sentindo mais aliviado. Muitas pessoas sentem esse sentimento. Isso já passou na minha família, inclusive. Desse certo alívio, certa felicidade porque aquela pessoa partiu. E eles têm vergonha de falar sobre isso. Mas ao mesmo tempo eles sentem outro sentimento genuíno também, que é tristeza. Vem a tristeza, dá a saudade daquela pessoa, fala assim, mano, poxa, eu podia cuidar mais um pouco, e etc. Então, gente, você sentir sentimentos ou emoções aparentemente contraditórias não está errado. As emoções não são militância não, tá? Não é uma caixinha que diz o que é certo e o que é errado, não. Então, eu, Daniel, me peguei nessa situação. Eu falei, cara, o Trump é um crapa, ele tá fazendo tudo errado. Eu tenho medo dele, eu acho ele imperialista e os caramba. Mas do outro lado, eu senti também uma certa felicidade, esperança. Eu falo, mano, será que, bicho, daqui a um tempo o Trump vai passar? Será que isso no final não pode virar uma coisa pros venezuelanos? Então o que me resta é torcer pro bem dos venezuelanos. Eu tenho essa esperança toda de que vai mudar, que alguns deles têm. Eu não tenho, mas pelo menos algo foi feito, entende o que eu tô falando? Então, não sei se pareceu complexo isso, mas assim, esse é o meu sentimento e eu vejo que é o sentimento de alguns deles também. E falando mais sobre a lógica do negócio, eu trouxe aqui para vocês um dado das operações para levar democracia nos países nos últimos 50 anos, na verdade desde os anos 50, dos Estados Unidos. Olha só como os Estados Unidos gostam de levar a democracia para os países. E muita gente fala, pô, os Estados Unidos não é imperialista nem nada. Gente, pelo amor de Deus. Os Estados Unidos, eles têm flutuações, às vezes tá tudo democrático, tudo liberal, não no sentido da economia, mas no sentido de vamos respeitar todo mundo, mas de vez em quando aparece uma oportunidade, eles vão lá, inventam uma narrativa e fazem uma operação. Vou mostrar isso para vocês, que não foi só agora na Venezuela. Histórico de operações desde os anos 50. Eu fiz essa tabela aqui, tá? Lembrando, esse dado aqui
deixa eu ser preciso com vocês, não está completamente checado 100%, tá? Eu dei um GPT, fiz alguma coisa aqui, mas no macro, fazendo o double check rápido, a maioria daqui está correto, ou então está tudo correto. É porque eu não fui em um por um para pesquisar para vocês, tá? Mas assim, se não for isso, porque aqui tem 35 operações, se não forem 35, foram 38, foram 27, foram 29, foram 30, tá? No macro, o fato é que o diagnóstico não muda. Desde os anos 50, então estamos falando aí em 70 anos, 75 anos, os Estados Unidos fizeram 35 operações / invasões militares, depende aí da intensidade em cada país. Ou seja, estamos falando de uma média de 1 a cada 2 anos. Aí eu te pergunto, você aí que é mais puxa-saco do Trump, qual a probabilidade de nos últimos 70 anos os Estados Unidos, em média, a cada 2 anos, terem feito uma operação militar em outro país, e isso seja apenas por um bom mocismo de que sou o herói mundial e para levar a democracia e que não tenho nenhum interesse por trás? Você acredita mesmo nisso? Porque tem gente que acredita mesmo que é assim, né? Que existe um grupo de países que é o eixo do mal, que é a China, a Rússia e etc. Também que eu não tô falando que é flor que se cheire, tá? Mas que é o do mal. E tem os aliados, o time do bem, o eixo do bem e os amigos do bem, que é os Estados Unidos, o Ocidente e alguns países. Então quem acha isso, na minha cabeça, é só uma militância infantil, tá? Agora vamos lá. O objetivo do senhor Donald Trump, já deixei claro alguns deles pra vocês, tá? Tanto a cortina de fumaça quanto o petróleo. Mas se eu for deixar mais claro ainda essa parte do petróleo, ele quer basicamente um fantoche, ou um entreguista, ou a mesma coisa, tá? Para entregar muito e os Estados Unidos gastando pouco. Isso é o que o Trump quer para a América Latina inteira. Ele fala, cara, eu quero ter um presidente lá que ele seja meu puxa-saco. Que ele me entregue tudo que aquele país tem, só para dizer aí que eu sou amigo dele, para ele ter a sensação de que agora ele é um aliado dos Estados Unidos, para lá no fundo da cabeça dele ele vai falar, agora a gente vai ter um estilo de vida igual ao dos americanos, de país rico. É o que todo mundo viaja para os Estados Unidos a primeira vez sente. O cara fala, ai, meu Deus, eu quero morar aqui e etc. É um país muito bonito, muito legal. Inclusive eu vou para os Estados Unidos todo ano, tá, gente? É um país bem melhor que o Brasil mesmo em questão de estrutura. Tem coisa que é pior, mas estruturalmente, obviamente, é melhor. E aí o cara sente aquilo, poxa, é um país rico e tal. E aí ele fica com essa sensação, ai, tomara que o Brasil fique puxando o saco dos Estados Unidos e de alguma forma a gente vai ter o padrão de vida deles. Da onde que tu tirou isso, bicho? Que puxar saco de americano tu vai começar a viver como os americanos. As coisas não são tão simples assim. E o Trump quer ver se na América toda ele coloca alguém lá, alguém que ele consiga as coisas de maneira muito barata e entregando pouco. Ele dá um ou outro benefício para esse país, finge lá uma amizade, finge que é o pai da galera e consegue extrair recursos desses países, tá? Mas é sempre America, no caso Estados Unidos, first. E não a gente, não se iludam. E fazendo um elogio ao Trump agora, pelo menos o senhor Donald Trump deixa isso claro. Ele não faz isso escondido, porque quem acha também que o Partido Democrata é o santo e etc, que só o Trump é o vilão. Não, muitos presidentes também, às vezes até mais polidos, também tinham os mesmos objetivos, só que o Trump acaba deixando isso mais claro. E, obviamente, o Trump é mais louco do que essa galera em média. Então, na Venezuela, ele vai tentar fazer o mesmo. Colocar um fantoche / entreguista para entregar muito petróleo, gastando pouco. E não tá nem aí se a democracia vai funcionar bem ou não, tá? E para isso, vem uma consideração que eu quero fazer para vocês. Eu assisti um vídeo bastante interessante de análise em que rola-se algumas teorias, né? Uma teoria é de que a Delcy, a vice do Maduro, coordenou tudo pelas costas e tal para entregar o Maduro. Outras pessoas já falam, não, claro que ela não fez isso. Pode ver que o Trump está atacando ela e etc. Antes de desenvolver mais sobre isso, eu quero dar um passo atrás. O Trump, aparentemente, supostamente, em novembro, teria proposto ao Maduro sair do poder pacificamente para ele ficar lá na Rússia, na Turquia ou em outro país, porque aí ainda seria o início de um novo mandato do Maduro. E segundo a parte jurídica da Venezuela, poderia se decretar vacância do cargo da presidência da República. Gente, isso é aparentemente, tá? Não estou falando que é 100% certeza. E aí, declarando vacância e obviamente o mundo vendo que o Trump que influenciou essa saída do Maduro, o Trump teria poderes para influenciar diretamente numa eleição venezuelana. Para o quê? Para colocar um fantoche / entreguista para entregar muito, gastando pouco. Todavia, o Maduro negou. Então chegou 2026 e aconteceu o que vocês já sabem. E aí, teoricamente, com a captura do Maduro, dizem que o Trump teria essa esperança de ser declarada a vacância da presidência da República agora. O que é muito improvável, pelos seguintes fatores. A Delcy, que é a vice, já disse na reunião do Conselho de Defesa Nacional que o Maduro é o presidente. Isso saiu logo nos primeiros dias, vocês viram. 2, isso foi chancelado pelo Tribunal de Justiça, pelas Forças Armadas e aparentemente pelo Parlamento também vai ser. E aí ela assume a vice aí interinamente e tal. Ninguém sabe. Gente, eu não sou mestre na
situação direta da Venezuela. Estou falando que aparentemente pode estar rolando nesse metagame de Trump com Venezuela. Então, aparentemente, eles não descartaram Maduro assim e mostraram essa certa resistência. O que, teoricamente, mataria a teoria da conspiração de que a Delcy e a vice facilitou para que fosse pego o Maduro. Por que descartaria Daniel? Porque justamente eles estão reconhecendo Maduro e estão batendo no peito contra o Trump, e o Trump já tá até falando mal da Delcy. Pode fazer sentido essa teoria que eu falei pra vocês? Pode. Mas tem uma coisa ainda que eu acho que não dá pra descartar completamente essa teoria de que a vice ou algumas pessoas mais próximas do Maduro simplesmente não negociaram isso. Que é o quê? O fato de que foi extremamente fácil pegar o Maduro. Cara, foi muito fácil. Algumas pessoas falam que foi 46 segundos, outras pessoas falam que foi alguns minutos, outras pessoas falam que foram horas, mas independente disso, cara, não foi resistência nenhuma, morreu um monte de venezuelano, os americanos voltaram intactos, cabelinho ainda no gel, o Maduro tava sem nenhuma mancha de sujeira, se bem que botaram a jaqueta nele, né? Mas assim, todo mundo de boa, ele só apareceu lá preso, então foi extremamente fácil. Então, na minha cabeça, não tem como alguém não ter dedurado, os Estados Unidos ter feito uma coordenação. Pode não ser a vice? Pode, mas eu acho que essa história precisa ficar clara. Então, a militância tende a falar que o chavismo ainda tá na Venezuela, e que a Venezuela está vencendo, e que botaram o Trump pra correr. Essas militâncias que eu não gosto, tá ligado? Por isso eu tento sempre raciocinar e trazer um pouco mais das duas visões pra vocês. Mas dito isso, existem 3 caminhos possíveis, 3 alternativas que eu imagino que o Trump possa fazer agora, tá? A primeira alternativa seria uma negociação com o governo atual. Então ele chega lá com a Delcy e fala o seguinte: meu irmão, vamos negociar aí e acabou. Independente se eles já armaram por trás ou não armaram, ele pode dar uma pressão nela e falar: cara, vamos negociar. O que o Trump quer? Muita coisa, ele entregando pouco de volta. Então ele tira lá uma sanção ou outra, fala assim: ó, se as empresas petroleiras entrarem aí, vai gerar um dinheiro, contrata os venezuelanos, melhora um pouquinho a economia, vocês fingem que estão numa democracia melhor, melhora aí 5% da vida de vocês, e tá legal. E a gente pega o petróleo todo pra gente. Seria esse tipo de negociação. Talvez a Delcy poderia aceitar. Pelo quê? Poxa, se a Venezuela melhorar um pouco e dar a sensação de mais liberdade, pode ser bom para a minha imagem como presidente. Um segundo caminho possível seria, se realmente o governo atual da Venezuela enfrentar mais resistência, o Trump pode fazer mais pressão psicológica e militar. O que é pressão psicológica e militar? Colocar mais navios ao redor, colocar mais uns aviões passando de vez em quando lá perto, falar mais frases de que vai invadir, de que vai invadir, de que vai invadir. Isso é pressão psicológica militar, sem necessariamente haver uma invasão. E só com essa pressão, às vezes a maioria venezuelana, tanto da população, às vezes até os políticos vão mudando de ideia por causa do medo, eles acabam cedendo mais para os americanos. Qual o objetivo? O Trump, que é alguém que entregue muito, tendo que gastar pouco, tá? E por último, o terceiro caminho possível é o Trump fazer uma invasão na prática. Caso não aconteça desse caminho ser facilitado para ele agora, ele pode falar: meu irmão, vocês querem peitar? Tá bom, vou fazer uma invasão. E ele faz uma invasão, morreriam pessoas e tal, não sei que nível de guerra chegaria. E aí, depois de invadidos, os Estados Unidos realmente, aí sim, na prática, controlariam a Venezuela e ele colocaria um fantoche dele lá, não sei se um americano, um venezuelano, ou uma mistura aí de ambos, para controlar a Venezuela ou os próprios militares, e aí ele ter controle do petróleo mais fácil. Mas por que os Estados Unidos não invadiram na prática agora e já saíram tomando o país? Porque pelo precedente que eu mostrei para vocês aqui, nessas 35 operações militares, muitas dessas operações, os Estados Unidos tomaram o território por um tempo e, cara, não foi legal. O gasto é alto, você tem um problema com a população local, você tem um problema de reputação na população americana, você tem um orçamento destinado para isso, e às vezes a riqueza que você extrai de lá não é o suficiente para fazer uma diferença no seu país. Então, por isso eu imagino que o Trump não foi de cara nessa situação número 3 aqui, entende? Isso aqui seria uma última alternativa. De toda maneira, é um momento bem complicado que vivemos aqui na América Latina. Agora vamos ver aqui um vídeo do Jones Manuel, que ele postou, né? E de novo, esse vídeo aqui, tem vários deles na internet, tanto da direita quanto da esquerda e tal. Eu peguei do Jones porque eu sigo o Jones, acabei vendo e foi bem curioso e eu acabei trazendo pra vocês, tá? Mas a análise que eu vou fazer vale pra ambos os lados, se você é um apaixonado ideológico. Então eu estava lá no Instagram quando o senhor Jones Manuel postou isso aqui. Que os venezuelanos estavam nas ruas contra os ataques da soberania do país. Tá? E aí eu olhei pra esse vídeo, eu bati o olho e falei: cara, isso aqui é IA. Inclusive, a gente faz alguns trabalhos de IA aqui no Investland, né? E eu falei: cara, isso aqui não tá certo não. E o vídeo tinha poucos minutos, tinha 7 minutos, tava com 3 mil curtidas já, tá? E aí eu olhei, ó, dá uma olhada aqui, ó. Vou tentar ampliar, mas dá uma olhada aqui, ó, no braço dessa mulher que ela vem andando aqui, ó. Ela vem andando, dá uma olhada no tamanho que o braço dela vai ficar, ó. Olha, ó. Já tá grande, né? Fala: ih, meu irmão, esse braço é grande. Ó. Chega aqui no final o braço, ó.
Olha o tamanho do braço da mulher aqui, ó. Você fala, cara, a mulher tinha um braço pequenininho, que ela é baixinha, né? Olha o tamanho do braço dela. Entendeu? Ó, deixa eu dar um play que você vai ver no tamanho real. Aí eu falei, cara do céu, tem... a imagem toda tá cheia desses bugs assim, né? E eu falei, cara, o que leva um influenciador do nível do Jones Manuel? O Jones que é um cara estudado. O Jones numa conversa, facilmente ele cita 3, 4, 5, 10 livros, tá? Não é um Zé Ninguém, um cara que tem uma opinião formada. Apesar de eu não ser comunista, eu sempre falo aqui, né? Mas ele é alguém aí mais embasado pra falar as opiniões dele. Então, o que leva alguém que tem esse nível de conhecimento a sair e postar uma fake news dessa? Uma resposta. É a agonia e a paixão ideológica. Como assim? Teoricamente, se ele está numa caixa, ele tem que sempre ir contra o Trump. Sempre ir contra o imperialismo. E a favor do país que é contra o Trump, no caso seria a Venezuela. Logo vem um vídeo, ele fala, cara, tá todo mundo falando a favor, os venezuelanos estão na rua aplaudindo e tal. Se bem que depois os venezuelanos até assumiram, tá? Que estão tendo repressão agora lá. Mas ele falou, cara, não tem nenhum vídeo da galera apoiando o Maduro e etc. E mandaram um vídeo pra ele. E aí ele falou, meu irmão, tá aqui um vídeo, então vou logo sair postando. Então, é a agonia e a paixão ideológica. Eu vou logo postar porque isso valida a minha narrativa ideológica. E aí postou e acabou caindo numa fake news. E isso acontece muito, muito, muito onde? Na caixa da direita. Nas eleições, então, aquela história de mamadeira em formato peniano, esse tipo de coisa, né? Eu falando com uma pessoa aqui agora, ele jura que o Pix tá sendo taxado, ou que os caras estão monitorando na lupa um negocinho, sabe assim? Então, tipo, a galera da direita cai muito, 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 muito nisso. E mesmo quem se diz mais estudado também não está imune. Por isso que eu falo, senhoras e senhores, sempre questione, sempre ouça a opinião dos dois lados e sempre saiba de uma coisa. Eu, Daniel, apesar de ter gravado esse vídeo, eu sempre posso estar errado, mas você também, nunca esqueça disso. Fora isso, o que você achou do vídeo? Me conta aqui abaixo qual você acha que vai ser o futuro da Venezuela, dos Estados Unidos, do Trump e do Maduro. Deixa sua profecia aqui, quem sabe você acerta e a gente traga aqui nos próximos vídeos que temos um novo profeta geopolítico. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.